animação do Superman e as Aventuras com o Superman estreou no HBO Max, tá todo mundo falando sobre, né? Tem gente amando, falando que é a melhor coisa que já aconteceu com o Superman nos últimos anos. Tem gente reclamando, como sempre, né? Dizendo que sojaram o Superman, que ele tá se transformando igual Sailor Moon, como é que pode? Será que vai dar polêmica? Será que a polêmica já nasceu? Vamos falar sobre isso aqui e nesse vídeo eu vou dar minha opinião. Bora analisar também o que pode vir pela frente nos próximos episódios. Vamos lá. E aí, Nerd, Peter aqui. Bom, primeiro de tudo, antes de a gente analisar qualquer coisa, a gente tem que entender o público-alvo dessa coisa, ok? E no caso de My Adventures with Superman, pô, é um desenho direcionado pro público infanto-juvenil. Tá ali, tá na cara que é. Eu sei que o Superman deve ser o personagem com mais fãs velhacos que existem, mas essa animação tem um foco numa trama mais bobinha. É um desenho animado mesmo, desenho animado, cartoon. Não é uma animação com uma trama mais pesada, mais complexa, tipo Justiça Jovem da vida, não é isso. E eu vou falar que isso é muito bom. Quem é da velha guarda, né, os tais velhacos aí, vocês, eu não. Pô, esses caras aí viram o Superman de verdade. Pô, Christopher Reeve, o Brandon Routh, diversas animações. Já a nova geração, que começou a acompanhar o personagem a partir dos últimos 15 anos pra cá, digamos assim, viram um Superman de cara amarrada, que não fala nada, que mata. Superman nos quadrinhos e nas animações da DC era dos Novos 52, que é mais agressivo, impaciente, imaturo. Então essa nova geração agora, a maioria de vocês aí, tem uma ideia de Superman totalmente diferente da ideia que vocês velhacos têm, entende? A DC tentou revitalizar a imagem do Superman para a nova geração, descaracterizando ele. E não funcionou, a gente sabe disso, né? Não vou nem discutir sobre isso agora. Então agora a DC tá fazendo um movimento contrário. O movimento de trazer o Superman de verdade de volta. O camarada, o gente boa. O Tyler Hoechlin, né? Do seriado do Superman e Lois. Esse é o Superman original, clássico. O que ajuda a velhinha a atravessar a rua, que pega gatinho em árvore, exatamente. E quando chega a invasão alienígena, mete o cerol em todo mundo. Esse é o Superman. Nos quadrinhos, isso já aconteceu na fase Rebirth. O Superman dos 952 morreu e o Superman do pós-crise voltou. E como eu falei, na série Superman e Lois, a gente tem aí o Superman do Tyler Hoechlin, que captura bem essa essência do Superman. Tá sempre rindo. Porra, é maneiro demais esse cara. No cinema, a gente já sabe que o James Gunn vai fazer a mesma coisa em Superman Legacy. É esse o Superman, gente boa, que o James Gunn quer. E nas animações, a gente tá vendo agora, né, a My Adventures with Superman, que é justamente sobre isso. É o Superman que tem aquela bondade, aquela moral incorruptível, ele representa a esperança. Esse é o Superman, galera. O Superman que para e conta uma historinha pra uma criança na rua, entende? Porra, de tarde tá lá no Planeta Diário trabalhando como repórter, de noite tá lutando com robô. É isso. Ou ele é mole e só salva gatinho, ou ele é sangue nos olhos e porradeiro. Não é isso. Sendo que o Superman nunca precisou ser descaracterizado pra ser porradeiro. O Superman que salva gatinho, que ajuda a velhinha a atravessar a rua, é o mesmo que sai na mão com o Doomsday destruindo o planeta com a fuça dele. Exatamente, e isso é que é legal. Você que assiste, por exemplo, Dragon Ball, não é mais ou menos a essência do Goku? Porra, o Goku, ele é um cara risonho, um cara inocente. Aliás, praticamente todos os protagonistas de Shonen é assim, né? Eles são inocentes, mas na hora da porrada eles, porra, vão lá e destroem planetas, são Planet Busters, entende? Esse é o Superman. E claro, tem o fator romance também. Essa animação, ela sabe dosar tudo isso muito bem. A parte humana do Clark, sabe dele ser garoto do interior, bom moço, ajudar a tiazinha que vende lá rosquinha, ser apaixonadinho pela luz, querer ter uma vida normal. Pô, afinal, ele é filho dos quentes. Ele quer ter uma vida normal. E ao mesmo tempo, ele é o Superman. Ele é um alien, um alienígena que vem de uma civilização super tecnológica. Pô, o pai dele é um holograma alien. Ele é um dos heróis mais fortes da Terra, se não o mais forte. Vai lutar com coisas absurdas todo dia. E no saldo final eu achei essa animação divertida, galera. Eu gostei, me prendeu demais aquilo ali. Ela balanceia muito bem todos esses elementos, sabe, que eu falei pra vocês. Todos os personagens foram muito bem retratados. Só o Jimmy Olsen que eu achei um pouquinho irritante, mas faz parte. Todo desenho precisa, assim, daquele personagem que estraga prazeres profissional, digamos assim. Ele sempre vai aparecer quando tá rolando um clima lá entre o Clark e a Lois Lane. Mas eu achei interessante que deram uma modernizada no Jimmy. Ele tem um perfil em alguma rede social que só fala de ufologia. Ele é obcecado por aliens, sabe? Ele é daqueles teóricos da conspiração maluco, sabe? Sabe como é que é, né? Tá cheio por aí. Imagina quando ele descobrir que o colega de quadro dele é um alien. Já a Lois, porra, ela é meio que o coração do desenho. Ela é tudo que você pode imaginar de uma Lois Lane jovem. Ela é apaixonada pela verdade. Você vê que o espírito de jornalista está acontecendo nela ali. Sabe, ela coloca a busca pela verdade e informações acima de tudo. Essa é a Lois Lane que a gente conhece também. A essência da Lois é essa. Como eu falei da essência do Superman, essa é da Lois. Tá sempre se colocando em perigo justamente por isso, por buscar a verdade. E o trabalho do Superman é proteger ela nessas
enrascadas que ela se mete. A personalidade dela tá bem legal, sabe? O visual dela tá ótimo. Aliás, eu queria falar do visual do Clark também, que tá simplesmente perfeito. Porra, galera, tá maneiro demais. A maioria dos desenhos que você vai ver o Superman, sabe, quando mostram ele como Clark Kent no Planeta Diário, sempre fica uma coisa totalmente desproporcional. É como se ele fosse um armário, um troglodite, todo o resto, muito pequenininho. Nesse desenho, não. Ele é um cara grandão, mas não fica uma coisa bizarra. Ele tá com um corpo harmônico, entende? Fizeram um trabalho de proporção legal, não causa estranheza. Pô, não é aquele V, sabe, Johnny Bravo, não é isso. Mas da Luz, voltando a falar da Luz, uma coisa que foi bem legal nela, e que o primeiro episódio já aborda isso, ela ser uma pessoa falha. Ela tem uma atitude meio egoísta, sabe? Ela fica louca atrás da matéria dos robôs e acaba mentindo pro Clark e pro Jimmy, botando o estágio deles no Planeta Diário em risco. E esse é um elemento interessante, porque a Lois Lane, ela é representação da humanidade. Ela é falha. É um pouco egoísta às vezes, como ela sempre foi, né? Porque ela bota a carreira acima de tudo, né? Ela pode mentir pra ir atrás da verdade, mas ao mesmo tempo ela sabe reconhecer os erros e é apaixonada pelo que ela faz. Ou seja, é gente como a gente. É uma personagem fácil de se identificar. Por isso que eu achei legal. E a gente tem que lembrar que a protagonista do nome da animação é a Luz. Minhas aventuras com o Superman. Não são as suas aventuras, nem a minha. São as aventuras da Luz com o Superman, entende? Ela é protagonista. Então é legal ver ela como essa personagem imperfeita e o Clark tendo que se ajustar a isso. Nossa, ela mentiu pra mim. A mentira pra alguém com a moralidade do Superman, porra, aí sim é um peso muito grande. E no final ele percebe que é um peso que ele mesmo vai ter que carregar, já que ele também tem essa mentira, ele esconde a identidade secreta dele. Ele sempre carrega isso, né? Por mais que seja um desenho infantil, tem diversas nuances na trama que refletem dilemas clássicos super complexos do Superman. É quase como se fosse o mito do Superman sendo finalmente apresentado para a nova geração, num desenho muito mais atrativo para o público infantil e também para o público feminino. Atingiu essas duas audiências, né? E vai ser legal também porque estão trazendo vilões clássicos do Superman nos quadrinhos que não são conhecidos do grande público. Tipo, beleza, né? Todo mundo conhece o Lex, o Doomsday, o Zod, mas cadê o Mongo? Cadê o Parasita? A Livewire? Porra! Esse desenho de cara já deu importância bem grande pra Livewire, que é aquela ladra lá, né, a Leslie Willis, mostra toda a origem dela, ganhando os poderes elétricos. Ela é uma personagem super importante na mitologia do Superman nos quadrinhos. A Banshee prateada poderia aparecer também. É aquela vilã que parece uma simbionte gótica. Atualmente nas HQs ela até namora com o Jimmy Olsen. E todos esses personagens que podem e devem aparecer nessa animação ajudariam bastante a popularizar partes não tão famosas do mito do Superman, digamos assim. Isso já prepararia um caminho legal, sabe, pra esse novo universo expandido da DC nos cinemas, que vai girar em torno do Superman. Superman é o pilar de tudo que o James Gunn tá trazendo. Então, apresentar tudo que gira em torno desse universo pra gente, nessa animação, principalmente pra essa nova geração, é top demais. E ó, galera, pra quem tá reclamando da cena de transformação do Superman, foi uma referência a Sailor Moon? Foi, mas e daí? Foi uma cena única dele ganhando o uniforme pela primeira vez, ficou legal. Foi uma referência maneira. E é até bom citar que o estúdio que está animando, né, My Adventures with Superman, é o estúdio Mir. É um estúdio sul-coreano que você deve conhecer por ter animado a Lenda de Korra, que é tipo uma ótima animação também. Então sim, apesar do roteiro, vozes, né, tudo mais ter uma base ocidental, porra, a animação vai ter algumas influências orientais. E eu acho isso bom, principalmente para cenas de luta. Pô, sendo bem honesto, o traço da animação é ok. É um traço sem muito detalhismo, né? É muito simplesão. Mas as cenas de ação ficaram bem legais. O jeito que o Superman usa os poderes, sabe? Principalmente a super velocidade para esquivar dos ataques, eu gostei demais. No final das contas, eu diria que é uma animação que tem um baita potencial, sabe? Tem um bom humor. Eu cheguei realmente a rir nas cenas do Perry White, ela sendo aquele chefão chato. Curti as cenas de luta contra a Leslie, contra os robôs. Já mostraram, inclusive, a Amanda Waller botando as mãos na Leslie. Pode ser que o Esquadrão Suicida apareça no desenho. Pô, é maneiro demais. Tem muito personagem que pode aparecer. E resta a gente esperar os próximos episódios. Mas o que eu posso dizer desses dois primeiros é que eles foram meio que uma resumida na origem do Superman. Uma resumida no que vai ser a dinâmica desse desenho. E eu acho que ele vai agradar bastante gente que nem gosta do gênero de super-heróis, entende? Acho que vai furar a bolha. Agora falta o HBO Max colaborar também. Porra, ontem eu fui ver o desenho e não aparecia em nenhum lugar na página inicial. Eu escrevi Superman e não apareceu. Porra, HBO, você tem que escrever My Adventures pra aparecer na pesquisa. Tem que consertar isso aí, pô, facilitar pra galera achar. Você já assistiu? Comenta o que você achou. Tô olhando os comentários agora, valendo, hein? Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, que eu vou sempre continuar trazendo pra vocês assuntos, nem discos. Obrigado de coração, espero você no próximo vídeo. Valeu, galera! Fui!